a agência Sputnik publicou uma matéria indicando que o Brasil vai ingressar, a partir de janeiro de 2024, na versão ampliada da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, né? No caso, é a OPEP+. Isso aí foi uma fonte pertencente a uma das delegações do grupo que informou para a agência, né? O convite vem logo após a visita do presidente Lula a Riad, né, a Arábia Saudita, que já havia sondado o governo brasileiro sobre a adesão do Brasil. Para ter uma ideia, essa OPEP+, controla 40% da produção mundial de petróleo. E o Brasil, hoje, é o 8º produtor mundial. Está produzindo atualmente, bateu recorde recentemente de 4,1 milhões de barris, sendo que desses 4,1 milhões, 3,4 são equivalentes, são operados do pré-sal, quer dizer, são extraídos da camada do pré-sal, e a expectativa é que até 2028 a gente chegue a 6 milhões de barris. Né? Então, é absolutamente estratégico o Brasil participar de um cartel com esse peso, né? Um cartel que controla quase a metade da produção mundial de petróleo. E eu acho que é uma resposta, né, muito boa aos liberais lá da década de 70, que viviam vociferando contra o desperdício que era o Brasil, né, prospectar petróleo, investir na indústria de petróleo. Né? Você lembra disso, né, Olavo? Claro. A crise do petróleo. Agora, chama atenção uma coisa muito interessante também, que o conflito dos preços praticados pela OPEP, o aumento do preço, enfim, toda essa questão que envolve o preço internacional do petróleo, foi um problema na gestão da Dilma. Quando o Brasil mantinha os preços internos controlados, havia subsídio do petróleo, do combustível no Brasil, e já havia uma campanha, uma pressão muito grande para que o Brasil adotasse os preços internacionais, aumentando o preço do combustível no Brasil. E foi uma dos motivos da crise, do conflito, enfim. Até tem quem diga que isso tenha motivado, de certa forma, aquele golpe, impeachment, que chamem como queira, para mim foi golpe. Mas, enfim, e aí hoje, na verdade, quando o Lula é chamado e existe até uma simpatia, ao que parece, a possibilidade não é, né, de que, de fato, o Brasil passe a integrar como produtor, é uma situação que muda bastante o cenário, porque a OPEP hoje ela controla 45%, a metade mais ou menos da produção internacional. Né? E ela é dominada, controlada pelos Estados Unidos, é um grande representante, e hoje tem seus aliados produtores, né? Os países do Oriente Médio. Quer dizer, então o Brasil, de certa forma, estaria em alinhamento com esse grupo. Será que isso não pode atrapalhar a política de preservação de preço, enfim, vamos falar de manter um preço equilibrado, não se deixar, como aconteceu no governo Bolsonaro, que esse preço disparava internamente, do diesel, do combustível, será que isso não pode afetar? É uma questão que tem que ser visto, como é que vai ser visto, como é que vai ser aplicado isso na prática, né? Mais adiante. Eu acho difícil, né? Eu não acredito muito nisso, não, Lau. Eu acredito mais que o governo vai continuar tentando ao máximo controlar essa política de preço da Petrobras, que saiu do controle, né, quando você criou essa paridade do poder de compra do dólar, né, essa paridade dos preços internacionais, porque você não faz sentido você cobrar por um barril mais do que você produz, mais do que o preço, muito mais do que o preço o preço de produção aqui no Brasil, né? E a questão do combustível, se a gente não consegue ter um preço mais competitivo, é porque você teve uma política de destruição do refino no Brasil. Somente nos últimos anos. Venda de refinaria, né? Vendendo refinaria. Várias refinarias foram... Teve refinaria que foi vendida e fechada. Foi vendida e teve a produção interrompida, né? Para a gente voltar a ficar importando combustível, aumentar a participação do combustível importado, a depender de combustível importado. Essa é uma sina do Brasil, né? A gente é meio que obrigado a vender, né? A gente é meio que obrigado pelas leis do mercado a vender o produto primário sem valor agregado. Né? A gente vende minério, a gente não vende o aço. O aço produzido, né? A gente não vende o aço que tem valor agregado, a gente tem que vender o minério, a gente tem que vender a soja em grão, a gente vende café em grão. Aí você vai para a Alemanha é um dos maiores produtores, né, de café industrializado do mundo, e não tem um pé de café lá. Ou a Itália, né?
Pois é. É impressionante isso, né? A gente ainda vive é aquele conflito que a gente viveu muito dos anos 70, a gente que viveu aquele período e que lia Eduardo Galeano, né? Das veias abertas da América Latina, etc., que nos irritava, A gente ainda vive um pouco... O Lula, no primeiro governo dele, você lembra que ele bateu muito de frente com, na época, o presidente da Vale. Por essa razão, vendeu o minério bruto para a China. A China era a grande importadora de minério bruto, né? Tem hoje uma reserva absurda, logicamente, do minério vindo do Brasil, importado do Brasil. E a gente continua conseguindo. Esse é o efeito da privatização de um setor importante, estratégico, como a Vale do Rio Doce, como